dividir algumas coisas dentro de mim. E essa palavra realmente é algo que mexeu comigo. O título dessa mensagem é O Servo Exemplar. O servo exemplar. Todos nós buscamos uma referência, amém ou não amém? Buscamos alguém que nós possamos nos espelhar, não é verdade? Queremos uma referência. Mas olha, querido, vamos ser francos. O homem pode até ser bom em algumas coisas que ele venha fazer, mas em outras, é fato, ele vai deixar a desejar. Então, se você se espelhar só no homem, você corre um risco sério de se frustrar. Espera no Senhor. Cola com o Senhor. Abrace o Senhor. Pastor, mas e o meu irmão? Ame ele. Abrace ele também. Esteja do lado dele. Eu não estou falando nada ao contrário disso. Mas se você olhar para mim de repente, esperando de mim que eu seja um cara perfeito, amanhã eu posso pisar na bola e você vai junto comigo porque você estava agarrado, confiando em mim totalmente. Por que eu estou falando isso, gente? Porque hoje em dia o número de desviado cresce por conta desse negócio. Confia-se muito no pastor, confia-se muito no líder, e isso não é motivo para deixar de confiar, entenda bem. Eu estou dizendo, o ponto da confiança é que você olha para o líder, você olha para o pastor e acha que esse cara é um semideus, que esse cara não pode errar, que esse cara não vai errar. Não é assim que as coisas funcionam. Somos seres humanos, se lembrem disso. Apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele se trata de alguns camaradas que se achavam super apóstolos. Isso não existe. Apóstolo Paulo fala isso, super apóstolos, cara, infelizmente não existe, isso não funciona. Então não existe super crente, não existe crente infalível, não existe o cara inerrante. Na terra não existe. Existiu. Hoje ele está no céu, intercedendo por mim e por você. Esse é o meu maior exemplo. Esse é o meu maior exemplo. Eu tenho que olhar para Jesus, como o Robson disse aqui no louvor, olhar para Jesus e ser iluminado por Ele. Então, dentro desse tema, o servo exemplar, Deus então ele falou coisas comigo que eu quero compartilhar com você. No livro do profeta Isaías, no capítulo 42, no versículo 1, diz a palavra de Deus, Isaías 42, versículo de número 1. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. O versículo 9, o profeta ele continua declarando, eu preferi fazer esse salto na palavra, porque esses dois versículos, o 1 e o 9, ele nos dará uma conotação daquilo que a mensagem vai passar para a gente. Então, o versículo 9, o profeta diz assim, ó, veja. O versículo 9, o profeta diz assim, ó, veja, as profecias antigas aconteceram, e novas eu anuncio. Antes de surgir, eu as declaro a vocês. Deus ele sempre buscou um relacionamento antecipado com os homens através dos profetas. Acerca de coisas futuras, Deus sempre desejou se antecipar aos fatos. E por isso ele sempre levantou profetas, sempre levantou os servos, sempre levantou homens, mulheres, para falar acerca dos seus desígnios para o homem. Então Isaías, quando ele começa a falar desse servo, ele descreve algumas características que são importantes
E dentro dessas características que Isaías descreve, eu separei 4 que chamam a atenção para mim na pessoa de Jesus. Jesus, ele para mim foi um exemplo digno, ímpar de ser seguido. Se eu não seguir Jesus, eu estou perdido. Se eu não prestar atenção naquilo que Jesus ensinou, eu estou perdido. Se eu não desejar fazer as mesmas coisas que Jesus fez, eu estou perdido. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nunca desejou fazer a sua própria vontade. Ou seja, mesmo tendo ele autonomia para determinadas coisas, Jesus, ele sempre buscou fazer a vontade do Pai que está nos céus. Isso me chama a atenção como igreja, como servo, como crente, como homem. Porque Jesus também foi homem, como eu, como você. Ele teve carne, ele teve pele, teve osso, ele teve necessidades fisiológicas, enfim. Jesus sofreu coisas que nós sofremos hoje. Mas em nada, a Bíblia diz, em nada, ele deixou a desejar. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você é resistir ao mal, resistir ao dia mal. O exemplo que Jesus nos dá de resistir ao dia mal não foi com guerra, não foi com discussão, não foi com brigas, não foi com acusações. Jesus, ele estava necessitado nesse período, ele estava atravessando um momento em que ele estava saindo de um propósito de jejum, há 40 dias e 40 noites jejuando. Jesus, então, ele foi levado, olha, igreja, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus para onde? Para o shopping. A igreja está aqui ou já foi embora? Não entendi, achei que eu estivesse sozinho. Jesus, ele foi levado pelo Espírito de Deus para onde? Para o shopping? Para onde? Jesus foi para o deserto? Aí, isso dói na minha alma às vezes. Alguns pastores, alguns apóstolos, alguns líderes diziam assim, olha, se você está atravessando o deserto é porque você está em pecado. Jesus estava em pecado? Cara, se você está atravessando um deserto nessa noite, ou se a sua vida tem sido um deserto, cara, não olha para mim não, olha para Jesus. Se apega com Jesus. Esse deserto não é para você morrer nele. Olha que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto, e com uma finalidade, para ser tentado lá, para ser perseguido lá, para ser afrontado lá. Quem levou, pastor? O Espírito de Deus. Às vezes a gente não consegue discernir o que é propósito de Deus, o que é rebeldia humana. Existem coisas na nossa vida que são extremamente o propósito de Deus, para que nós possamos ter um crescimento espiritual, um amadurecimento espiritual, e às vezes vamos sair da regra do espiritual, crescermos como pessoa, como seres humanos. Aí, Jesus atravessou todo aquele processo. Aí o que acontece? Mateus capítulo 4, versículo 4, o diabo se apresenta, faz uma proposta. Aí o que Jesus responde? O que Jesus respondeu, igreja? Jesus respondeu: o que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pergunta para o irmão que está do seu lado, querido, do que você tem vivido? Pegou a visão, crente? Do que eu tenho vivido?
O bambu está quebrando nas costas do crente. O chicote está estralando nas costas do crente. E o crente está assim: é o diabo. É o diabo. É o diabo. Às vezes pode até ser. Mas Deus não quer que você fique olhando só para o diabo. Sabe por quê? Porque ele vai acabar tendo aquilo que ele mais quer, a sua atenção. Mas aí quando, mesmo o bambu quebrando, o chicote estralando, as costas doendo, você fala assim: Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O bambu está quebrando. Jesus sabia quem estava com ele naquele negócio. Você sabe, crente, quem está com você nesse negócio? Se você não sabia, eu vou te dizer: o Jeová Jireh está com você nesse negócio. O Jeová Shalom está com você nesse negócio. Jesus, ele foi um exemplo para mim em relação a atravessar o deserto, atravessar a dificuldade, mas crendo quem estava com ele. Às vezes nós olhamos para o ímpio e falamos assim: pô, aquele cara não sofre nada, aquele cara não tem problema nenhum, aquele cara não tem necessidade nenhuma. Eu estou na igreja, aceitei Jesus, achei que minha vida ia virar uma maravilha, um mar de rosas, minha vida praticamente virou de cabeça para baixo. Querido, virou de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque existe um Deus na sua vida e na minha vida que quer ajustar algumas coisas aqui dentro de mim, aqui dentro de você, e fazer de mim e fazer de você, antes de crente melhor, uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais humana. Porque às vezes a dificuldade, a necessidade nos quebra por dentro. E quando a necessidade nos quebra por dentro, nós estamos muito mais flexíveis, muito mais vulneráveis, muito mais aptos a ouvir a voz de Deus. Então, naquele momento de deserto, Jesus fala assim: nem só de pão viverá o homem, porque o diabo foi no ponto que Jesus estava necessitando: fome. Fome. Mas ele disse: ainda que eu esteja com fome, ainda que eu esteja com fome, ainda que eu esteja morrendo, ainda que a minha barriga esteja roncando, ainda que a necessidade seja grande, maior do que a minha necessidade é a palavra do meu Deus. É a palavra. Aí, eu digo, é com a palavra que se vence. Você quer vencer? Declara a palavra. Quer conquista? Declara a palavra. Quer mudar a circunstância, a situação? Declara a palavra. Nós compreendemos: Jesus é a palavra. Uau! Jesus é a palavra. Mas ele fez uso daquilo que ele aprendeu no templo. A palavra. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Era o que era ministrado na época de Jesus. E Jesus então aprendeu a palavra, e quando ele foi tentado, ele sabia da onde tirar força para resistir à tentação. Da palavra. Fala para o teu irmão: meu irmão, usa a palavra. Porque através da palavra, Jesus sabia que era o mecanismo que faria dele uma pessoa que agradaria ao Senhor. Eu resisto à tentação, resisto o dia mal, passo, atravesso, quebrado, claro, não vou mentir, mas atravesso. Chega aqui o banho de palavra. Pá. Aonde? No templo. Disposto. Senhor, estou pronto. Agora eu quero te agradar. Estou pronto, agora eu quero te agradar. Pedro e João, quando liberaram aquela palavra para o coxo na Porta Formosa, às 3 horas da tarde, começaram a falar de Jesus e tal, e
Eles foram levados para o Sinédrio, os homens ali chicotearam, açoitaram, bateram, fizeram uma desgraça na vida daqueles caras. E chegou o chefe do Sinédrio e falou assim: olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou libertar vocês. Mas faz o seguinte, fala mais no nome de Jesus não, por favor. Para não atrapalhar o meu governo, não fala mais no nome desse homem. Pedro virou para eles e falou assim: o que importa? O que nos importa? Agradar a homem ou a Deus? Se agrado aos homens, não agrado a Deus. Se agrado a Deus, desagrado aos homens. Às vezes, o vale que você está passando é porque você está deixando de agradar a Deus para agradar a homem. Deixando de agradar a Deus para agradar a homem. Se escondendo do propósito de Deus para a sua vida, para ter amizade de homens. Prefiro ter inimizade dos homens, mas ser amigo de Deus. Prefiro a inimizade dos homens para ser amigo de Deus. Jesus corre então para agradar ao Senhor. Exemplo de servo, ou seja, servo exemplar, agrada ao seu Senhor. Quantos lembram da ministração do pastor André aqui, há 3 semanas? O soldado que é alistado, ele não se embaraça com as coisas dessa vida, dessa terra, a fim de agradar ao que o arregimentou. Ou seja, soldado de Cristo tem que agradar a palavra que está dizendo. Eu não estou inventando nada. Pastor, você está inventando? Me mostra onde é que eu estou inventando. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Quem se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de... Pastor, eu não vou ter amizade. Eu não estou falando de relacionamento. Eu estou falando de você deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do homem. É outra coisa. Eu quero ficar bem na foto. E como é que fica no céu? Agradar ao seu Senhor. Passa, Roberto. Como é que se agrada ao seu Senhor? João capítulo 6, versículo 38. Olha o que o mestre diz. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quando eu completar a minha conversão, eu de repente vou agir assim. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é? Que vivamos em guerra, que vivamos sofrendo, que vivamos perdendo, por aí afora. Não, peraí. Entenda uma coisa. Eu não estou dizendo que crente não pode ter lutas. Não estou dizendo isso. Mas eu também não estou afirmando que a sua luta tem que durar a vida inteira. Eu estou dizendo que entre a luta e a vitória existe o fazer a vontade de Deus. Entre a luta e a vitória existe o fazer a vontade de Deus. Jesus, então, quando ele declara essa palavra, ele está explicando para os seus irmãos o seguinte: não adianta que o meu posicionamento, as minhas decisões, as minhas atitudes, elas não estão focadas naquilo que o homem quer para mim, naquilo que os religiosos determinam para mim, mas sim naquilo que o meu Pai que está nos céus determinou para a minha vida. E hoje em dia nós temos vivido momentos difíceis com relação às igrejas no Brasil, por que não dizer no mundo, que se entende que a vontade de Deus é mais ter do que ser.
Gente, vamos cair na realidade. Deus não quer somente que você tenha. Deus primeiro quer que você seja. Eu já falei isso aqui uma vez. Deus quer que você seja. O que, pastor, que Deus quer que eu seja? Eu, Célio, quero ser santo na presença do meu Deus. O apóstolo Pedro, ele declara: sede santo, assim como é santo aquele que vos chamou. Quem foi chamado por Jesus aqui, levanta a mão. Então olha para esse crente que levantou o braço e diga: seja santo e faça a vontade de Deus. Exemplo de servo. Jesus foi esse exemplo. Ele foi santo até a morte, morte de cruz. Ele foi o nosso maior exemplo de santidade. Tem outro? Podemos ter uma referência a um irmão que ora bem, um irmão que lê a Bíblia, um irmão que jejua. Gente, podemos sim ter uma pessoa como referência, podemos, mas não devemos nos pendurar nisso, porque só Jesus é a âncora da nossa alma. Só Jesus. E então, quando agradamos a Ele, aí Ele começa a nos ensinar, Ele começa a nos mostrar para onde nós devemos ir, Ele começa a nos dar direções, Ele começa a nos mostrar caminho, Ele até abre porta de emprego. Deixa eu confessar uma coisa para você. Acredite você ou não, existem portas que Deus fecha para ver se o seu coração se converte. Pastor, mas que é isso? Cara, sabe por quê? Depois que você arruma um bom emprego, está recebendo um bom salário, você esquece de Jesus. Viaja, casa de praia, passeio de lancha, cruzeiro, viagens para o exterior. E quando é que o que sobra para Deus? O que sobra? Sobra nada. Aí Deus fala assim: eu vou fechar essa porta para ver se esse cara se lembra de mim. Eu vou fechar essa porta para ver se esse cara se lembra de mim. Aí fecha as portas. Aí o telefone do pastor liga. Quem é? O viajante. Pastor, que dia é o culto? Ele até esqueceu os dias do culto. Ele até esqueceu os dias do culto. Aí o pastor tem que lembrar: quarta-feira às 19h30, domingo de manhã às 9 horas e domingo à noite às 19 horas. Ah, pastor, vou aparecer. Vai fazer o quê? É ser humano, gente. Devemos perdoar. Isso faz parte. Deus deu tudo pro cara. O cara virou ninja, sumiu, evaporou. Aí o cara perdeu tudo. Pô, eu sou crente, cara, eu sou da Bibi Rocinha. Aí, gente, tô dentro. Pastor, conta comigo, tô dentro. Aí, ó, a porta que abre, salário mínimo curtinho, só para ele pagar as contas e comprar o alimento, mais nada. Aí o cara se converte, cara, ele fica na igreja, ele, sabe, ele bomba na igreja. Mas enquanto estava ganhando muito, carro zero e tal, ele estava viajando, fazendo a sua vontade, e não a vontade daquele que o chamou. Aí quando ele começa a entender que os R$940 dá para ele viver bem melhor do que os 5 mil que ele ganhava antes, aí Deus começa a mostrar para ele como é que ele tem que fazer, dá direção, Deus ensina, mostra caminho, senta com ele: meu filho, é assim, assim, assim. Sabe por quê? Deus, ele tem hora que chama a gente para o particular, não é com um sorriso no rosto,
Estou falando verdade ou estou mentindo? Na maioria das vezes que Deus nos chama para o particular, a lágrima está correndo nos olhos. É ou não é, igreja? A gente está sofrendo, a gente está chorando, a gente está arrebentado. Aí Deus fala assim: filhinho, senta aqui, ó, no colinho do papai. Aí Deus fala assim: poxa, no dia que eu te abençoei, você se esqueceu de mim. No dia que eu te dei refrigério, você preferiu fazer a sua vontade. No dia que eu fiz isso, você não fez nada para me agradar. Mas agora, olha só, tudo que eu tenho para você é isso aqui, tá bom? Você vai dizer o quê? Tá bom, pai. Pô, o Senhor é que manda. Aí ele fala para você assim, ó: agora vai ser assim, 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 tá bom, filho? Você fala assim: tá bom, pai, o Senhor é quem manda. Sabe por quê? Porque é no momento que o calo da gente aperta que a gente vira crente, gente. É na hora que o nosso calo aperta que a gente vira crente. Aí Deus começa a ensinar as coisas para mim e para você. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu sou experiente, eu tenho experiência, sou prova viva desse processo. Eu sei o quanto Deus teve que permitir certas coisas na minha vida para eu hoje ser essa pessoa que eu sou. Sabe por quê? Ninguém tem como falar alguma coisa se não viver. Não tem como ensinar se não aprender. Não tem como dar alguma coisa se ela não recebeu. Então eu estou dizendo para você o que Deus fez comigo. Mas eu tive que parar para ouvir Deus enquanto as lágrimas corriam no meu rosto. E Deus perguntava para mim: qual é a vontade que você quer fazer, filho? A sua ou a minha? A sua, pai. Você que manda. A sua. Beleza. Aí agora eu estou aprendendo. Aprender com Deus. Tem que aprender. A gente aprende com Deus. Existe alguém melhor para a gente aprender do que com Deus? Fala para o irmão que está do seu lado: querido, aprenda com Deus. Aprenda com Deus. Deus nos ensina todos os caminhos. E em todos os caminhos, Jesus está. Para nos receber com a ordem de Deus. João capítulo 6, versículo 44, 45. O que está escrito? Vamos lá? E está escrito nos profetas: todos serão por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Olha o que Jesus fala: todos serão ensinados por Deus. Quantos querem ser ensinados por Deus? Ao longo de alguns anos atrás, algumas décadas, os homens ensinaram que a mulher de repente não podia arrumar um cabelo, que a mulher não podia usar um batom, que a mulher não podia usar um brinco, que a mulher não podia nem ser feliz. Estava com o espírito de Jezabel, pintar uma unha e tal. Olha quanta mulher bonita tem aqui nesse lugar. Tem mulher bonita aqui não, gente? Cadê as mulheres bonitas da PIB Rocinha? Mas o que foi? Vocês aprenderam com Deus que para serem bonitas não precisa de exagero. Basta o simples e a formosura se exala. Agora eu vou dar uma moral para a rapaziada nessa. Apesar que eles estão meio escangalhadozinhos, mas cadê os homens bonitos da PIB Rocinha? Tem que dar uma moral para a rapaziada, senão depois eu tomo um apertozinho de alguns, né? Mas, enfim. Aí a gente aprendeu com Deus o quê? O caminho. Veja só o que... Olha as palavras que Jesus declarou. Está escrito nos profetas.
Lembra que nós abrimos essa mensagem lendo o texto do profeta Isaías? Jesus, ele já estava como? Tendo posse, conhecimento dos rolos, dos escritos, dos profetas. Lembram que eu disse que ele começou lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio? A cada dia que Jesus crescia na graça e no conhecimento, ele dava um passo mais largo naquilo que dizia a respeito a conhecimento da sua própria pessoa dentro da palavra. Queremos conhecer Deus, queremos conhecer Jesus, queremos conhecer o que é ser igreja. Deus está nos ensinando a ser servo com qualidade. Não é querer ser melhor do que ninguém, é ter qualidade naquilo que estamos fazendo para Deus. Uma vez, 2 garotos, discípulos de Jesus, estavam disputando quem iria sentar na direita, quem ia sentar na esquerda. Jesus virou para eles e falou assim: ei, vamos parar com essa palhaçada, porque olha só, qual de vocês quiser ser grande no reino, que seja o... Quem quer ser o menor aqui, levanta a mão. Deus está vendo. Deus está vendo. Por que eu quero ser grande? Por quê? Por que eu quero ser grande? Eu quero ser o cara, o bambambam, o super. Por quê? Por que eu quero que os holofotes estejam voltados para mim? Por quê? Se não foi isso que Jesus disse, não foi isso que Jesus quis. Jesus, em João capítulo 13, quando ele lava os pés dos discípulos, ele fala assim: se eu sou o Senhor e Mestre, estou vos dando exemplo, me reclinando e lavando os vossos pés. Vocês têm de fazer isso um com os outros. Olha, se eu sou o Senhor e Mestre, estou vos dando exemplo. Exemplo. Fala: Jesus é o meu maior e melhor exemplo. Jesus. Eu não tenho outro exemplo a seguir. Não tenho. Aí existe um presente para a gente encerrar. É selado com o Espírito Santo. Quem é selado com o Espírito Santo é selado com um propósito. Deus não dá o Espírito Santo ninguém à toa. Dá não. Prova isso, pastor. Poxa, provo, volto lá. Mateus capítulo 3, no finalzinho, quando Jesus acaba de ser batizado, o Espírito desce. No capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3, Jesus é batizado, o Espírito desce, pousa sobre ele. E no capítulo 4, ele é conduzido por esse Espírito para o deserto. Propósito: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos e recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Ou seja, no capítulo 2, quando eles recebem o Espírito Santo, o que Pedro faz? Prega o evangelho acerca de Jesus. Quantas pessoas se convertem? 3.000 almas. Propósito: quantos querem o Espírito Santo? Plenitude dele. É com propósito. Fala para o seu irmão, é com propósito. Não é para sair por aí saltando e dizendo: eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Peraí. Não é assim. Não é por aí, não é assim. Joga para mim, Roberto, por favor, para a gente encerrar. O outro. Não, você apagou. Aqui. Apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 5, ele fala assim: foi Deus que nos preparou. Fala: foi Deus que me preparou para esse propósito. Caraca, olha só, Deus te preparou para um propósito. Deus te colocou aqui nesse lugar com propósito. Pastor, olha só que responsabilidade. Deus colocou nós aqui com propósito.
grande é a obra, mas não estamos sozinhos. Tudo que nós temos vivido é um propósito. Voltando para a palavra, foi Deus quem nos preparou para esse propósito. E quando Deus nos chamou, nos preparou para esse propósito, o que Ele fez? Ele nos deu o Espírito como garantia do que está por vir. Deixa eu explicar para você isso. Deus chama, separa, estabelece o propósito, dá o Espírito Santo com a garantia do que está por vir. Ponto. Sabe por quê? Porque Deus sabe que nesse propósito, que nessa caminhada, que nessa jornada, se eu e você formos simplesmente com a nossa força, com a nossa sabedoria, com o nosso conhecimento, com aquilo que diz respeito somente à nossa natureza humana, não teremos sucesso. Mas se nós formos conduzidos, guiados, dirigidos pelo Espírito Santo que Deus nos deu, a vitória é certa. Por quê? Porque Jesus, antes de enviar os discípulos, Jesus disse: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Foi isso que Jesus fez. Por quê? A força, a certeza da vitória, a certeza da conquista está na direção do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Então, como diz um pastor por aí, para fingir que está acabando, fica de pé.